Para se comemorar a fertilidade e as colheitas, antigas sociedades do Egito, Grécia e Roma promoviam festas pagãs, ao que a Igreja Católica oficializou no ano de 590 d.C., ligando-a à Quaresma. Mas vamos contar sua história aqui no Brasil a partir do século XVII com os portugueses. Antes, a Jennifer tem um pedido a fazer a vocês. Oi, sou Jennifer, convido a vocês se inscreverem neste canal, peço seu like e compartilhem em suas redes sociais. E vamos ao vídeo. Esse, digamos assim, festejo foi introduzido pelos portugueses por aqui, e a palavra intrudo vem do latim intratus, que significa entrada na quaresma, que é a perda das restrições religiosas neste período. O povo jogava água uns nos outros pelas ruas, e ovos, limões de cheiro feito em pequenas bolas de cera, mas havia o caráter violento, agressões, penicos cheios de urinas e fezes eram jogados de janelas, e também usava-se o barro, e esse costume a partir do século XIX começou a ser combatido como algo grosseiro e incivilizado, e foi proibido nas cidades por leis municipais, sendo classificado por aqueles que insistiam naquilo como desordem pública, passíveis de prisões. Aqui em São Paulo, até os anos 1970 e 80, ecos desse costume, como jogar barro em ônibus, eram vistos até cair em desuso com o tempo. Os bailes de máscaras foram inspirados na aristocracia europeia e surgiu no Rio de Janeiro para civilizar o intrudo. E ali foi realizado o primeiro desses bailes, no ano de 1840. E na verdade, era uma festa da elite, onde o povo era deixado de lado. Foram criadas as sociedades carnavalescas, onde se ouviam valsas e polcas. O uso das máscaras trazia uma liberdade, e onde todo tipo de atos ocorria, em que em dias normais era impensável. O carnaval se esboçava como uma época onde se permitia aos excessos e aos pecados impensáveis no cotidiano normal, por assim dizer. O povo fazia sua versão nas ruas, e no decorrer do tempo, um embrião do que evoluiria para os blocos de foliões, com forte influência africana. Em 1899, a compositora Chiquinha Gonzaga compôs a primeira marchinha carnavalesca, O Abre Alas, um marco musical dessa festa. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tenha espinho. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos seus carinhos. Como eu disse antes, a influência negra africana se tornou central entre o povo, nas ruas, e nascia o ritmo que ditaria o carnaval, que seria o samba. A escola de samba foi surgindo. A primeira dessas agremiações foi oficialmente a Deixa Falar, criada em 1928 no Rio de Janeiro. Na Bahia, os blocos de rua e afoxés foram surgindo. E em Recife, surgiu o ritmo do frevo e maracatu. Grandes bonecos começaram a surgir em desfiles, o que se tornou um marco cultural da festa. Na primeira metade do século XX, os carnavais regionais iam se definindo. O Carnaval de Salvador se destaca pelos trios elétricos com os artistas de renome. Pelas ruas se ouve o axé e os blocos carnavalescos.
Em Recife e Olinda, o carnaval de rua vibra ao som do frevo e maracatu, e com a presença marcante dos bonecos gigantes de Olinda. No Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba no Sambódromo é mundialmente conhecido, onde desfilam as principais escolas de samba. Um espetáculo em cores, luzes, fantasias e carros alegóricos. São Paulo também evoluiu bastante com seu próprio espaço de desfile, o Sambódromo do AMB, fundado em 1991. No coração do Amazonas, em Manaus, se destaca a festa do Boi Bumbá, com forte influência indígena, e que é considerada um carnaval folclórico. No sul também tem carnaval, como em Florianópolis, em Santa Catarina, com os tradicionais blocos do Berdigão, da Boca e o Carnaval da Praia. Em Porto Alegre se tem os desfiles de escolas de samba, embora com características diferentes das do Rio e de São Paulo. Nos anos 1960, 70 e 80, os bailes realizados no Clube Atlético Aracan, em São Paulo, depois no aeroporto de Congonhas, ficaram célebres por sua ousadia. Festas onde a pegação rolava solta, concursos de beleza, onde foliões bebiam muito e todas as inibições ficavam em segundo plano. Para os puritanos era uma orgia, que lembrava aquela da Saturnália romana, há 2000 anos atrás. E olha que eles não estavam tão errados assim nesta comparação. Havia até um glamour grandioso, piscina e lança-perfume. O sexo era onipresente. As pessoas trocavam de parceiro, ia-se com um depois com o outro, os seios à mostra, as carícias ousadas, mas a putaria terminou em 1985, quando a AIDS entrou em cena para meter medo nos foliões, e as festas grandiosas do Aracan tiveram fim. Mas se a ousadia do baile do Aracan chegou ao fim, a TV mostrou que a putaria ainda desafiava o medo do HIV. Em 1988, a TV Bandeirantes e a extinta TV Manchete fizeram uma cobertura televisiva para lá de polêmica. A Band mostrou o Gala Gay, com palavras de baixo calão, masturbação, sexo oral, cenas explícitas das partes íntimas, piadinhas sujas, homens apalpando seios e sugando-os, mãos em lugares onde só se via em filmes adultos, e tudo ali em transmissão ao vivo. Já a Manchete caprichou nas mulheres sendo filmadas de baixo para cima, de pernas abertas, com closes de câmeras e comentários maldosos. Tudo ali, explícito. No Gala Gay, um repórter entrevistou um transexual que falava de sua mudança de sexo. Ao fim, o gay levantou a saia e mostrou o resultado da operação. E não tinha nada por cima. Mostrou tudo ali, ao vivo. Em 12 de março daquele ano, o então ministro das Telecomunicações, Antônio Carlos Magalhães, criticou duramente aquelas transmissões do carnaval. O governo, inclusive, cogitou até caçar as concessões da Band e da Manchete. No dia 22 de fevereiro, ficaram fora do ar durante 24 horas, como medida punitiva pelos excessos em suas transmissões. O carnaval aqui do Brasil, logicamente, não poderia deixar de ser retratado nos filmes. Eu vou mencionar aqui alguns dos mais importantes em ordem cronológica. Começaremos com Carmen Miranda, em Uma Noite no Rio, de 1941. É uma produção americana dirigida por Irving Cummings, que ajudou
a divulgar o carnaval aqui do Brasil pelo mundo. Em 1942, uma animação, Alô Amigos da Disney, com o personagem Zé Carioca, que foi criado no esforço dos Estados Unidos em trazer o Brasil para o seu lado na Segunda Guerra, o que resultou na ida dos pracinhas brasileiros para a Europa lutar contra as forças nazifascistas na Itália. Orfeu Negro, de 1959, foi uma produção ítalo-franco-brasileira e o enredo é inspirado na mitologia grega e adaptado ao ambiente de uma favela no Rio de Janeiro, com os protagonistas Orfeu e Eurídice. Foi a primeira produção de língua portuguesa a ganhar o Oscar Internacional em 1960. Em 1978, um clássico do diretor Walter Lima, A Lira do Destino. Tudo envolve a história de um sequestro do filho de uma dançarina no bairro boêmio da Lapa, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval, com atuações premiadas de Aneci Rocha e Paulo César Pereio. Orfeu, de 1999, foi estrelado por Tony Garrido e Patrícia França. Uma adaptação do filme de 1959, dirigido por Cacá Diegues, tem uma abordagem vibrante, uma fotografia rica e trilha sonora marcante de Caetano Veloso. Porém, a atuação do cantor Tony Garrido é contestada. O destaque é a boa performance do ator Murilo Benício, que viveu um traficante na trama. O filme aborda o amor e a violência no Carnaval do Rio de Janeiro. Por fim, a trama que mostra o Carnaval de Salvador, da Bahia, em Opaió, de 2007, ambientado no Pelourinho, é uma comédia musical e tem como destaque Lázaro Ramos como Rock. Uma trama leve e divertida, com sotaques e características culturais de Salvador. O carnaval atualmente movimenta bilhões de dólares. Nos grandes desfiles da Sapucaí ou no AMB, vemos uma elitização da festa. Supermodelos que às vezes mal sabem sambar como madrinhas de baterias. E grandes celebridades em cima de carros alegóricos, enquanto o povão empurra eles. E cada vez mais o povo vai ficando mesmo na plateia. Mas você tem as opções de blocos de rua. Infelizmente, tudo isso vem com a criminalidade, a violência, o alcoolismo e as drogas. Sair pelas ruas e festejar é um desafio. Mesmo assim, milhares de pessoas persistem, se fantasiam e saem por aí. Tudo pela festa e pela alegria. E como eu já disse, o carnaval é onde se permite aos excessos e as loucuras proibidas no restante do ano. Nesses poucos dias onde a alegria e o desvario se esbarram ao perigo e à violência. Olá, gente, tudo bem? Essa é a história do carnaval aí, esse vídeo. Agora que a gente está em época de carnaval, eu resolvi fazer. E a única lembrança boa que eu tenho do carnaval é quando eu assistia os desfiles do Rio de Janeiro com meu pai e meu irmão, e a gente passava a madrugada inteira, né, vendo os desfiles. Foi uma coisa que, assim, que eu tenho uma lembrança boa de ali pro final dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Depois meu pai veio a falecer, infelizmente, e aí acabou a graça, né? Mas é a única lembrança boa que eu tenho de carnaval, porque eu e carnaval não se dá muito bem, né? Eu não gosto de muvuca, não gosto de muita gente junta, então pra mim não é legal. Pra mim não tem pé, não dá pé por esse negócio de carnaval, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É aquilo, né? A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!